Olá, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que você está? Como está a sua vida devocional? Esse é o seu programa Vida Devocional, o seu programa de todas as manhãs da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui na sua TV missionária. Meus queridos irmãos e ouvintes, hoje é um dia muito especial para nós, 12 de agosto. Você sabe quem está completando mais um ano de vida, mais um aniversário, mais uma primavera? É a nossa querida denominação. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil está completando 162 anos. Fundada em 1859. Hoje completamos 162 anos para a honra e para a glória de Deus. Estamos todos de parabéns. Mandamos aqui um abraço para todos os presbiterianos que estão nos ouvindo, todas as igrejas presbiterianas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar pregando esta mesma palavra, expondo as Escrituras como uma herança da Reforma protestante. Que o Deus que usou Simonton para vir ao Brasil, um jovem que saiu do seminário de Princeton e recebeu a vocação de vir aqui pregar a palavra para nós aqui, nesta terra abençoada, que esse mesmo Deus use você para as missões, que possa me usar, que use a nossa denominação e outras denominações evangélicas para a expansão do seu reino. Combinado? Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre o tema Uma Esposa Cheia do Espírito Santo. Nós estávamos expondo esta série de pregações na Carta aos Efésios nas sextas-feiras, mas nós mudamos então para a quinta. Então nós vamos pregar aqui nas quintas-feiras esse tema sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Na nossa primeira pregação nós abordamos o tema, as características de uma mulher cheia do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo. E para isso nós usamos o texto de Efésios, capítulo de número 5, versos 22 a 24, que é o texto base. Você que está nos acompanhando, eu peço que você deixe aí o seu pedido de oração. Ao final do programa, eu vou orar por sua vida. Nós vamos orar principalmente pelas esposas, principalmente pelos casamentos, pelas famílias. Tá ok? Então, deixa aqui a sua mensagem, compartilhe esse vídeo, mas é importante deixar aqui o seu pedido de oração. Tá ok? Então nós vamos agora à nossa meditação, à nossa devocional. O texto está em Efésios 5, versos 22 a 24. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, seu aplicativo, onde você estiver aí, em algum lugar do Brasil, em outro país, qualquer estado aqui. Abra a sua Bíblia, nos acompanhe e ouçamos o que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Uma esposa cheia do Espírito Santo. Efésios 5, no verso 18, nós lemos que Paulo deu uma ordem aos Efésios, dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como nós podemos nos encher do Espírito Santo, nós nos enchemos do Espírito Santo através dos nossos relacionamentos. É verdade. E o primeiro relacionamento que nós vamos ver aqui é o relacionamento conjugal. Na próxima mensagem, nós vamos falar, se Deus assim permitir, sobre o esposo cheio do Espírito Santo. Mas agora, nós então abordaremos este tema, a esposa cheia do Espírito Santo. Então diz assim, o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós havíamos dito
que uma das características de uma esposa cheia do Espírito Santo é a submissão. Ela é submissa ao esposo. E aí nós explicamos, à luz da Bíblia, o que é submissão. Nós também estamos agora vendo a segunda parte desta pregação e mostrando a segunda característica, a segunda evidência de uma esposa cheia do Espírito Santo. Ela aceita a ordem da criação. E aí está no verso 23 que nós acabamos de ler, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Meus irmãos, e principalmente você que é esposa, eu tenho uma palavra aqui de alerta para você. Muitas mulheres hoje estão sendo influenciadas pelo feminismo. Simone de Beauvoir escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. E Simone de Beauvoir é a mãe, considerada a mãe do feminismo. E ela diz então que ninguém nasce mulher, que a pessoa torna-se mulher. Ela diz que nenhum destino biológico, econômico, psíquico define a forma que a fêmea humana assume. Ninguém nasce mulher. A pessoa se torna mulher se assim desejar. Esse é o conceito de Simone de Beauvoir no livro O Segundo Sexo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é contrária a esses conceitos feministas. Que a palavra de Deus não aceita, que a mensagem de Deus para as mulheres é outra. As mulheres, as esposas, cheias do Espírito Santo, elas aceitam a ordem da criação. E a ordem da criação é que o esposo é o cabeça da esposa da mulher. Se você é uma cristã cheia do Espírito Santo, aceitará a liderança do seu esposo. Você não pode ser uma mulher mandona e manipuladora do seu lar, manipuladora do seu marido, como Jezabel fora. Porque a palavra de Deus nos diz então, meus irmãos e irmãs, que um lar sem liderança é uma verdadeira desgraça. E nós sabemos que o papel da mulher não é ser líder da sua casa. Deus constituiu o teu marido, Deus constituiu o teu esposo para ser o líder da casa. Um lar não pode ser anencéfalo, sem cabeça. Isso é uma tragédia, ele tem que ter uma liderança. Mas ele também não pode ser bicéfalo, com duas lideranças, brigando, concorrendo, disputando entre si. Isso também é uma tragédia. Na realidade, Deus colocou o homem para ser o líder da casa, o pastor do lar, o sacerdote do lar. E como eu disse, um lar sem cabeça é um caos, uma casa sem liderança. Deus constituiu a nós, homens, como os pastores dos nossos lares, os sacerdotes, os líderes. Você que é esposa, você que é a mulher cheia do Espírito Santo, a esposa cheia do Espírito Santo, você deve então incentivar a liderança do seu esposo. Mas a segunda ou terceira característica, melhor dizendo, a primeira, ela é submissa. No verso de número 22, mulheres serem submissas aos próprios maridos. Ela aceita a ordem da criação, porque o marido é o cabeça da mulher. Mas em terceiro lugar, ela se espelha na igreja. Veja o verso 24, que diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo enaltece e enobrece o casamento, comparando
o casamento, a relação de Cristo com a igreja. E há famílias em que a figura maternal da mulher é muito forte. As mulheres exercem prioridade em tudo e acabam literalmente mandando nos esposos. São elas que mandam, e aí de alguns maridos, na verdade, se não obedecer. E talvez alguém diz assim, mas a minha avó era assim, a mãe era assim e a filha é assim. Existem famílias muito matriarcais, e quando qualquer homem entra nesta família, ele precisa se submeter. Às vezes se submeter à filha, à esposa, à avó, à tia, porque naquela família quem manda literalmente é a mulher. A figura materna é uma figura muito forte. Mas eu quero dizer uma coisa, se sua avó foi assim, se sua tia foi assim, se sua mãe foi assim, elas não servem de modelo para você. Paulo diz aqui para nós que o modelo é a igreja. A mulher deve olhar para a igreja é o modelo, é o arquétipo que a mulher deve imitar no relacionamento com o esposo. Essa é a figura que Deus escolheu para ser o exemplo da mulher. A própria igreja se submetendo a Cristo. E William Hendricks, um comentarista bíblico, ele afirmou que a submissão da igreja a Cristo ela é voluntária, ela é devota, ela é sincera, ela é entusiástica. E quando Paulo afirma que a esposa deve ser submissa em tudo, está alertando que a submissão da esposa não é apenas naqueles pontos em que a esposa deseja ou acha mais conveniente. Veja que Paulo diz que ela é submissa em tudo. Mas eu entendo que ela pode ser submissa em tudo, mas não em todos os detalhes. Então talvez não é tão difícil ser submissa. E Marcos Bart também comentando esse texto, eu abro aqui parênteses para ele diz assim, a submissão ao marido e o respeito por ele, que são especificamente exigidos por parte da esposa, não é de modo algum a submissão de um gato de colo ou de um cachorro agachado. Paulo está pensando no companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado, como demonstra o relacionamento entre Cristo e a igreja, ou entre a igreja e Cristo. A igreja ama a Cristo, então a igreja é devotada a Cristo. A igreja se submete alegremente a Cristo. E agora Paulo diz, mulheres, vocês devem olhar para a igreja. O exemplo maior não é a sociedade, não é Simone de Beauvoir, não é a tia, não é a mãe, não é a avó, mas o exemplo maior, para onde você deve olhar, é a própria igreja. E o amor que a igreja sente por Cristo. Uma esposa que se espelha na igreja, ela nunca criticará o marido em público. Ela elogiará o marido em público e irá criticá-lo no privado. Uma mulher que se espelha na igreja jamais vai criticar o seu esposo em público, humilhá-lo em público. Uma esposa que se espelha na igreja é carinhosa e atenciosa com o esposo. Ela não terá palavras ríspidas para o seu esposo. Uma esposa que se espelha na igreja, ela é capaz de economizar, ela é capaz de ser econômica e ajudará o esposo nas questões financeiras da casa, na economia do lar. Ela nunca gastará mais que ganha e terá uma vida controlada. Há muitas famílias destruídas financeiramente. Algumas famílias que a gente conhece, que são famílias que não contribuem com a obra missionária, que não são dizimistas. E às vezes, meus irmãos, a culpa nem sempre é do homem que ganha pouco.
o que não sabe administrar o que ganha. Mas às vezes a culpa também é da esposa, que gasta muito mais do que ganha. Há esposas que têm 20 pares de sapatos e brigam para terem mais um. E aí nós devemos aprender com os puritanos sobre 3 coisas fundamentais para a vida. Primeiro, o trabalho. Depois, a frugalidade ou vida simples. Em terceiro lugar, a poupança. Uma mulher cheia do Espírito Santo e que tem a igreja como seu modelo é uma mulher econômica. Ela se preocupa com as finanças da casa. Ela cuida da saúde financeira do seu lar. Mas uma mulher que se espelha na igreja, ela cuidará do lar, dos filhos e do esposo. A casa de uma mulher cheia do Espírito Santo é uma casa limpa. O marido está sempre bem passado, os filhos sempre arrumados. A casa está sempre arrumada e limpinha, porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela é zelosa, ela é cuidadosa, ela se espelha na igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo cuidará do marido. Ela estará sempre bonita, perfumada para o seu esposo. Há mulheres relaxadas que se vestem mal, se cuidam mal e não despertam o interesse do marido, não despertam o interesse do esposo. Uma mulher que se espelha na igreja e é cheia do Espírito Santo, ela despertará o desejo do esposo. Uma mulher que se espelha na igreja, ela pode até trabalhar fora. Não é pecado, não é errado, dependendo das circunstâncias. Ela pode estudar fora, ela pode trabalhar fora, pode exercer uma profissão e pode até ganhar mais do que o esposo. Mas ela sabe que o lar é a sua prioridade, que o marido e os filhos são a sua prioridade. Então aqui nós vimos essas marcas de uma esposa cheia do Espírito Santo. Que Deus lhe ajude, minha irmã. Você que casou agora, você que está pensando em casar, você que já é casada há muito tempo, que Deus lhe ajude a ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Como Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. E você se enche do Espírito Santo. Não é simplesmente buscando os dons espirituais, mas nós nos enchemos do Espírito Santo nos relacionamentos. Que Deus abençoe o seu relacionamento. Que você seja uma bênção na sua casa. Que você seja uma bênção no seu lar. Que você seja uma bênção na sociedade. Que você exerça o papel da mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos então agora orar. Nós temos aqui alguns pedidos. A Dalva Souza diz: bom dia, pastor Marcos, parabéns para a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus 162 anos, bênção de Deus. Ela fala lá do Pará, olha que coisa boa. Um abraço a todos os nossos irmãos lá do Pará, Uruara, no Pará. Deus abençoe os nossos irmãos aí, minha querida irmã Delva, Deus abençoe. E que abençoe a igreja presbiteriana aí no Pará. A Cidiane Santiago dos Santos, ela diz assim: graça e paz, sou da Bahia, olha que minha conterrânea, eu também sou da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista, Cidiane, e a minha esposa a Vanessa, ela é da cidade de Anangé, próxima ali a 50 quilômetros de Vitória da Conquista. Ela diz assim: eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana aqui na minha cidade, grata a Deus. Quando a gente conhece realmente a presbiteriana, ela não é a melhor denominação, ela não é superior às outras, mas como dizia um grande presbiteriano, querendo ou não, quando nós conhecemos a IPB, a Igreja Presbiteriana ou o presbiterianismo, nós ficamos empolgados. E é verdade. Eu me lembro dos primeiros dias que frequentei a Igreja Presbiteriana, eu ficava muito empolgado com as pregações, com o ensino da igreja. A igreja é uma bênção.
Vocês são bênção. E Delva também diz assim: peço oração por minha sobrinha e seu filho que irão passar por cirurgia. Domingo passado eu preguei uma mensagem com o tema Jesus Cristo te cura. Nós estamos fazendo a exposição de Atos dos Apóstolos. E foi esta palavra que Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura. Então, Delva, no nome de Jesus, que seu filho seja curado aí, tá? Que Deus use os médicos, as circunstâncias, os meios naturais, e se Ele quiser, Ele pode usar também os meios sobrenaturais, aí trazendo cura para a sua sobrinha e seu filho também, tá bom? Irmãos, nós vamos agora também orar. Albertina Viana nos dá aqui um bom dia. Albertina, muito bom dia também, bom dia para a sua família, para a sua igreja, que Deus a abençoe maravilhosamente. Quem mais está aqui conosco? Com os irmãos aqui escrevendo, nós então vamos aproveitar esse momento para orarmos. Nós vamos aproveitar o ensejo para orarmos pela nossa igreja presbiteriana do Brasil, pelo aniversário da nossa denominação também, tá certo? Você que está nos acompanhando, se quiser conhecer a igreja presbiteriana, faça-nos uma visita, entre aí no site, na internet, procure uma igreja presbiteriana próximo da sua casa. Mas se você não quiser ir na IPB, vá em outra igreja que pregue a palavra de Deus, tá certo? Porque nós da presbiteriana, nós não temos exclusivismo evangélico, Para nós fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus é composto de muitas agências, de igrejas aqui militantes, Várias denominações. Então você que é batista, que é assembleiano, é pentecostal, para a gente não importa, você é o meu irmão em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo e nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para orar por vocês, para compartilhar do Evangelho. É uma alegria para nós, tá bom? Meus irmãos, chegou o momento então especial aqui do Vida Devocional, o momento da oração. Então, chame a sua família, reúne aí a sua família e nós vamos falar com Deus nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido e amado, nós estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações gratos. Hoje, 12 de agosto, nossa denominação completa 162 anos. Nós estamos felizes, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Durante todos esses anos, 1,5 século de vida, o Senhor colocou a Tua mão sobre a igreja presbiteriana. E o Senhor a conservou para esse momento que nós estamos vivendo, onde vivemos uma crise institucional, uma crise moral, uma crise política, e a igreja presbiteriana tem sido mais um baluarte aí da verdade, pregando o evangelho da verdade, anunciando a Tua palavra com fidelidade, os pregadores pregando pregações expositivas, molhadas com a unção do Teu Espírito Santo, muitas vidas sendo libertas, transformadas. E eu Te louvo pela igreja presbiteriana aqui de Pinheiros, essa igreja missionária que tem chegado em lugares tão longe, Senhor, em lugares tão difíceis, os nossos missionários, os nossos obreiros espalhados aí pelo Brasil e por outros países. A igreja presbiteriana, ó Pai, aí rompendo fronteiras, o Senhor alargando as tendas deste ministério, abençoando profundamente. Ó Deus, eu quero também agora, Pai amado, colocar em Tuas mãos, Senhor, aqui, ó Pai, o filho, ó Senhor, e a sobrinha aí da Delva, Senhor, que passam por cirurgia. Meu Deus amado, coloque as Tuas mãos, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafa, o Deus da cura. O Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, Pai. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. Portanto, eu Te peço, abençoe agora a Delva, sua família. Meu Pai amado, abençoe a Albertina também, dando-lhe bênção, Senhor,
a Cidiane, que começou dando aí seus primeiros passos na igreja presbiteriana. Abençoe, Pai querido, que ela seja discipulada, que ela seja instruída e que ela se apaixone cada vez mais por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela mensagem que nós ouvimos, que o Senhor possa encher essa nação de mulheres cheias do Espírito Santo, Senhor, para fazerem toda a diferença nesse mundo que nós vivemos, que nós tenhamos mulheres cheias do Espírito Santo no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja, na escola, no trabalho, em todos os lugares, Pai. Levante um exército aí de mulheres intercessoras como Ana, de mulheres como Débora, Senhor, de mulheres, Senhor, como Dorcas, ó Pai, como Féber, mulheres da Bíblia cheias do Teu Espírito Santo. Faça esta grande obra nesta nação e na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui agora finalizando o nosso programa. Nós agradecemos a audiência, todas as pessoas que assistiram aqui o nosso Vida Devocional. Amanhã, nesse mesmo horário, às 9h30 da manhã, nós teremos aqui mais um pregador bíblico, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Continue aí na nossa programação, acompanhando, recebendo notícias maravilhosas e pregações edificantes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, mulher, esposa, cheia do Espírito Santo. Lembrando que o nosso próximo sermão terá como tema um esposo cheio do Espírito Santo. Paulo tem mais coisas a dizer para o homem do que para a mulher, tá certo? Nos acompanhe, um forte abraço.